Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. Em conversa com apoiadores, na manhã desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos, entre eles a situação atual e antiga das empresas públicas do país, as estatais. As estatais estão batendo o lucro ano passado de 180 bilhões. É um lucro enorme, sei disso. Né? Mas há pouco tempo atrás eram deficitárias. O lucro muito pequeno. Para onde ia essa grana? Ia para algum lugar. Se tem alguém do Paraná, veja Itaipu Binacional, era conhecida apenas como uma empresa, né, que gerava energia. Agora gera outras coisas também, como a segunda ponte do Paraguai, né, como extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu, entre tantas e tantas outras coisas. Assim são as estatais hoje em dia. Os Correios estão dando lucro. Alguém tem algum parente no Correio? Levanta o braço aí. Então baixa o braço. Então pergunta para ele, veja o contra-cheque dele, o carteiro, que tem o menor desconto, tem um desconto de R$520 até 2030. Começou em 2015, para cobrar roubalheiro do PT junto ao Postales, fundo de pensão de lá. A mesma coisa a Caixa Econômica Federal. Esse é o Brasil de pouco tempo atrás. O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda a presidente da Hungria, Katalin Novák. Além da recepção com honras de chefe de Estado, também uma reunião com a presidente da Hungria. Eles ainda almoçaram juntos. Na agenda, os líderes trataram de questões ligadas à defesa, economia e eventuais acordos entre os países. Temos muita coisa em comum, comercial, valores familiares. Obviamente não haveria uma visita se não houvesse uma simpatia entre as nossas e as políticas da Hungria, disse o presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante conversa com a imprensa no Palácio da Alvorada antes da agenda. Depois do encontro, o presidente deu uma declaração à imprensa. O Brasil está tendo a satisfação, a felicidade de receber a visita da senhora presidente da Hungria. É o primeiro país que ela visita fora da Europa depois da sua posse em maio último, assim como eu fui o primeiro chefe de Estado a visitar a Hungria. Temos muita coisa em comum, em especial a defesa dos valores familiares. Somos pela liberdade religiosa, pela liberdade de imprensa, afirmou Bolsonaro. A presidente húngara afirmou que foi convidada para vir ao Brasil por causa das relações próximas no que diz respeito às políticas para a família. Ela acrescentou que está ansiosa para conhecer Bolsonaro. Isso ela falou antes do encontro. Katalin destacou que o Brasil é uma importante potência econômica, membro do G20 e BRICS. O Congresso Nacional aprovou o texto base do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2023. O texto foi aprovado após a retirada do dispositivo que previa a obrigatoriedade da execução das chamadas emendas de relator, que somam 16,5 bilhões de reais no orçamento deste ano, mas podem chegar a 19 bilhões no ano que vem. Foram 324 votos a favor contra 110 na Câmara dos Deputados e 46 votos a favor contra 23 no Senado Federal. Os parlamentares agora votam os destaques ao texto. A LDO determina as metas e prioridades para os gastos públicos e oferece os parâmetros para a elaboração do projeto de lei orçamentária do ano que vem. O projeto apresentado pelo governo prevê que no próximo ano as contas públicas do governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central deverão fechar 2022 com um déficit primário de até 65 bilhões de reais. Salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. O déficit primário representa o resultado das contas do governo, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, comentou em entrevista à imprensa e declarou sua satisfação à aprovação da LDO 2023 da maneira como foi aprovada pelo Congresso. Seguir uma ordem normal daquilo que já está pré-definido na pauta.
vetos que trancam a pauta, eventualmente incluir vetos que não trancam a pauta na quinta-feira. Foi um bom acordo feito hoje entre os líderes do Congresso, tanto de governo quanto de minoria e de oposição, para que pudéssemos aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apreciar também os PLNs, que estavam pendentes de apreciação. Então agora, na quinta-feira, vamos cumprir esse compromisso, marcar a sessão do Congresso para apreciação desses vetos. E nós esperamos apreciar todos esses vetos. O veto desse ICMS dos combustíveis pode entrar na quinta-feira? Pode, ele pode sim, isso é uma coisa que nós vamos submeter aos líderes partidários, embora não esteja ainda trancando a pauta do Congresso. É um veto importante ser apreciado porque ele prevê essa compensação aos estados, fruto daquilo que o Congresso Nacional fez acerca dos combustíveis. Então, me parece razoável nós termos senso de urgência em relação a esse veto também. E quem viu a repercussão do posicionamento da jornalista Miriam Leitão sobre o caso do guarda municipal, tesoureiro do PT, Marcelo Aloysio de Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná, hein? Em sua coluna do jornal O Globo, Miriam responsabilizou integralmente o governo Bolsonaro, mesmo com Bolsonaro tendo repudiado o ato ocorrido em Foz do Iguaçu. O presidente Bolsonaro, então, respondeu à jornalista Miriam Leitão. Será que o segredo para ganhar sua simpatia, Miriam Leitão, é aplaudir ataques violentos a opositores ao invés de rejeitar esse tipo de apoio como fiz? Há 2 dias, seu candidato literalmente agradeceu e elogiou um vereador do PT pela tentativa de homicídio de um opositor e você não falou nada, disparou o presidente Bolsonaro no Twitter, questionando Miriam Leitão. E a Anitta, disse que eleitores de Bolsonaro são burros e agressores. E ela declarou isso, como vimos, dizendo que votará em Lula. A Anitta finalmente saiu do armário e declarou o voto em Lula. A cantora fez uma série de publicações no Twitter, você viu a repercussão, criticando aí o episódio de Foz do Iguaçu, né? E a Anitta foi além, disse que vai votar em Lula e chamou burros, agressores, autoritários e violentos, generalizando a partir desse episódio de Foz do Iguaçu quem apoia o presidente Bolsonaro. É saber se você concorda aí com essa agressão, não seria uma incitação à violência também, não é? Uma agressão verbal da cantora Anitta contra apoiadores do atual presidente. Criticada por apoiar também um ex-presidiário, Anitta disse também não ver problema em acreditar em alguém que deixou a prisão. E para os soldadinhos do Voldemort que vieram falar, vai lá defender o ex-presidiário, Anitta, questionar a cantora? Ela disse o seguinte: pois é, o ex-presidiário. Então sim, porque ex-presidiário também é gente, e uma das minhas crenças políticas é que o sistema carcerário brasileiro deu oportunidades aos presos de aprenderem coisas novas, terem a oportunidade de mudar de vida e se reinserir na sociedade, diminuindo a reincidência criminal, defendeu ela, defendendo oportunidades a ex-presidiários. O que achou do posicionamento de Anitta, hein? Na noite desta quarta-feira, dia 13, o presidente Jair Bolsonaro, em cerimônia de abertura da Assembleia Geral Ordinária da Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus, do SETA, no Maranhão, e também outros estados da federação participando. E a população de Imperatriz, local do evento, movimentou o dia à espera do presidente da República, com direito a uma motociata, com a participação de milhares de pessoas da cidade e da região e também do presidente Jair Bolsonaro. Depois de dormir na cidade, o compromisso do presidente Bolsonaro, também no Maranhão, em Vitória do Mearim, a 200 quilômetros da capital São Luís, em evento com cerca de 5.000 mulheres evangélicas nesta quinta-feira. Uma notícia que repercutiu agora, gente. Jair Bolsonaro recebeu o empresário Roberto Justus em Brasília há cerca de 2 semanas. A reunião ocorreu no Palácio da Alvorada, não foi registrada na agenda presidencial. Segundo a reportagem de O Globo, a conversa, que durou mais de 1 hora,
teve Justus falando sobre as suas percepções a respeito do cenário eleitoral atual e sugeriu estratégias de comunicação que poderiam ser adotadas na campanha. O empresário, que declarou voto em Bolsonaro em 2018, afirmou ao jornal que foi a Brasília a convite de Fábio Van Garten e de Luciano Hang, dono da Havan, apoiadores de Bolsonaro. Fui convidado para colocar um pouco a minha visão e opiniões sobre o Brasil do momento, sobre eleição, como eles acham que eu tenho uma boa visão das coisas, queriam que eu batesse um papo com o presidente. Eles estão ouvindo bastante gente, disse Justus, que classificou o encontro como uma contribuição para o presidente. O empresário também afirmou que não tratou objetivamente sobre suas preferências eleitorais, mas disse que o presidente sabe que conta com o seu apoio. A minha ida até lá mostra que eu tenho uma preferência, acrescentou Justus, descartando a possibilidade de doar qualquer quantia para ajudar no projeto de reeleição de Bolsonaro. A visita significa apenas apoio. Enquanto isso, Lula, como vimos, também recebeu o apoio de Anitta, a cantora, e ela já começou a cobrar do petista e acabou assustando a coordenação da campanha de Lula. Anitta, pediu ao petista que, se ele chegue à presidência, faça a legalização das drogas. Será que o Lula apoia isso? Apoia a legalização para nós? Estou te dando o maior apoio, disse a cantora, que afirmou até que tatuaria o nome do petista. Só não disse em que lugar. O comércio varejista no Brasil registrou em maio a quinta taxa consecutiva no campo positivo. O volume de vendas no mês foi de 0,1% na comparação com abril. Com isso, o setor está 6% acima do menor patamar dos últimos meses, que foi em dezembro de 2021. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8%, mas nos últimos 12 meses, ainda por conta de todos os desafios do ano passado, da pandemia, a queda de 0,4%. Os dados são da pesquisa mensal de comércio, divulgada nesta quarta-feira, dia 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este resultado mostra um cenário de estabilidade na passagem de abril para maio. Observamos uma retomada no comércio varejista, mas que vem de uma base baixa, dezembro, e sempre fazendo um acúmulo menos intenso ao longo desses meses, destacou o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. Entre as 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram taxas positivas em maio. E você consegue imaginar a justiça proibindo o uso da bandeira nacional? Consegue imaginar, por exemplo, nos Estados Unidos, isso, onde em filmes, Hollywood, não é? Usa e abusa, muitos, talvez a grande maioria dos norte-americanos tem uma bandeira em casa, na residência, no trabalho, na empresa, enfim, é patriotismo independente da questão, da situação. Bandeira é um símbolo nacional. Pois é, uma declaração da juíza Ana Lúcia Todeschini Martínez, ou Martinez, titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos, Rio Grande do Sul, tem repercutido nas redes sociais. Inclusive, a Veja fez matéria sobre isso. É que durante uma reunião com representantes de legendas, não é? Nos últimos dias, informações inclusive da Veja, a juíza disse entender que a bandeira do Brasil será considerada uma propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha, agora dia 16 de agosto. Na avaliação da magistrada, o símbolo nacional tornou-se marca de um lado da política no Brasil. Em entrevista à Rádio Fronteira Missões, ela abordou o tema e citou um cenário de polarização. É evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas como sendo um lado da política, né? Hoje a gente sabe que existe uma polarização de um dos lados ao uso da bandeira nacional como símbolo dessa ideologia política, pontuou Ana Lúcia. A juíza fez questão de frisar, não existe mal nenhum nisso, mas que entende que a exibição da bandeira vai configurar uma propaganda eleitoral. Com isso, o símbolo nacional teria que obedecer aos requisitos legais durante o período eleitoral. Se ela estiver fixada em determinados locais, a gente vai pedir para retirar,
comentou, reiterando que a propaganda eleitoral irregular pode gerar multas pesadíssimas. Ainda conforme a magistrada, o entendimento exposto por ela pode ser revertido pelo Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Tribunal Superior Eleitoral após consultas dos partidos. É até difícil de comentar isso, né? E do jeito que o Brasil anda, é até perigoso comentar a respeito. Mas é algo a ser discutido, não é? Evidente, não pontualmente a opinião da magistrada, de repente ela repercute a partir de uma outra decisão superior, não é? Recomendações, e tem disso, é claro que existe, mas é algo a ser discutido, o tal do ativismo judicial, não é? A bandeira do meu país, a bandeira do Brasil, proibida? O presidente Jair Bolsonaro disse que tem uma solução para o término da guerra da Rússia contra a Ucrânia e que apresentará essa saída que ele diz ter ao presidente ucraniano, o Zelensky. Vou conversar bastante com ele, Zelensky. É uma liderança, o país dele está com esse conflito e vou dar minha opinião para ele sobre a solução para o caso. Mas não vou adiantar, afirmou o presidente brasileiro. Bolsonaro disse que tal solução tem a ver com a forma como a Guerra das Malvinas entre a Grã-Bretanha e a Argentina terminou. A solução do caso, como acabou a Guerra da Argentina com o Reino Unido em 1982, é por aí, acrescentou Bolsonaro. Ele que, inclusive, nessa semana, informou no início da semana, na segunda, dia 11, sobre um telefonema, não é? Esse telefonema agendado para falar com o presidente ucraniano, o Zelensky. E é a primeira vez, inclusive, que os líderes conversam entre si desde a invasão do país pela Rússia. De acordo com Bolsonaro, foi Zelensky quem o procurou. Foi ele que buscou conversa conosco e eu disse de imediato que conversaria com ele sim. Ele tem um país grande para administrar. Tudo que foi acordado com o presidente Putin está sendo cumprido, da minha parte e da parte dele. Vou conversar bastante com ele, Zelensky destacou Bolsonaro. Na Argentina, o desespero tomando conta de muitos com o descarrilho do país com a gestão de Alberto Fernandes. Uma das notícias que circulou na Argentina nos últimos dias enaltece o presidente brasileiro e as medidas frente ao governo federal. Aqui, não é? Uma das notícias diz: após a aprovação da Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro promoveu forte redução de impostos sobre os preços dos combustíveis. O objetivo é baixar o preço relativo da energia também em relação a outros bens e serviços e, ao mesmo tempo, aliviar temporariamente a variação mensal do IPC. Com a iniciativa do ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro teve redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no segmento aplicado a combustíveis, energia, telefonia e internet. Até agora, cada estado federal tinha a aplicação do ICMS com uma alíquota que podia variar de 18% até 35% a seu critério. As mudanças de Bolsonaro previam que a alíquota geral fosse fixada entre 17% e 18% no máximo, produzindo assim uma grande redução de impostos na maioria dos estados. A lei aprovada pelo Congresso brasileiro inclui um decreto para que os postos mostrem o preço antes e depois do corte do imposto para que o consumidor possa observar o peso do Estado no valor real das tarifas, independentemente da inflação. As novas medidas se somam a uma agenda marcada pela desoneração tributária. Bolsonaro acabou com o Imposto Federal sobre Gás Liquefeito de Petróleo em março de 2022. Da mesma forma, as tarifas de importação de etanol também foram reduzidas para 0% no mesmo mês. As reduções de impostos e tarifas não são uma forma de resolver a origem da inflação. E esse fenômeno está sendo atacado a partir da política monetária de Roberto Campos Neto no Banco Central do Brasil. No entanto, impostos mais baixos afetaram o preço real da energia e dos combustíveis em relação a outros bens e serviços. Com as medidas de Bolsonaro, a cesta de bens e serviços consumidos por um trabalhador brasileiro passa a ser mais favorável às tarifas de energia e combustíveis, e é justamente isso que se pretende alcançar. A matéria argentina ainda alerta:
Conforme indicado por alguns economistas internacionais, incluindo Larry Summers, os cortes de impostos e reduções tarifárias não combatem a origem da inflação, mas sim seus efeitos de curto prazo e têm um certo nível de incidência na variação nominal dos preços a cada etapa do percurso, semana, mensal, enfim. Mas como a própria matéria alerta, o Banco Central também tem feito esforços para que a inflação seja contida a longo prazo. Está aí a imprensa internacional repercutindo o trabalho sendo feito aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira, dia 15 de julho, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ele esteve na bela cidade para visitar a Santa Casa de Misericórdia, local onde ficou internado em setembro de 2018 após levar uma facada. Vocês são testemunha, uma facada cirúrgica, que tinha que entrar exatamente ali e chegou a ferir a mesentéria. É isso mesmo. E é uma questão, é mais outro milagre que aconteceu, que uma veia que ela parece um grande fluxo de sangue, né? E rapidamente a pessoa perde os sentidos e vai a óbito por ausência de sangue. E isso aconteceu aqui, vocês tiveram, né, a capacidade de descobrir tudo isso. Eu estava com o estômago cheio também, tinha acabado de comer o negócio, engoliu um churrasco aqui perto, complica tudo isso, complicou a situação. Mas quis o destino que eu sobrevivesse. Repito, graças a Deus, e deu minha vida a vocês. O que eu mais pedia durante o período que eu acordei, a minha filha de 7 anos não ficasse órfã. Se bem que eu sei que eu continuo arriscando minha vida por aí, no meio do povo. Muitos falam, tome cuidado. Mas eu sou presidente de forma voluntária. No saguão do terminal aéreo, o presidente recebeu a bênção de um pastor. O encontro com lideranças religiosas também foi compromisso. Ele participou de um evento em uma igreja evangélica. Ao lado de apoiadores e outras lideranças, o presidente desembarcou no aeroporto, onde muitos aguardavam sua chegada. E ele não desapontou e foi conversar com os apoiadores que o saudavam. E logo depois partiu em motociata rumo ao 2º Batalhão da Polícia Militar. Então, do aeroporto da Serrinha, o presidente desceu de moto pelas ruas de Juiz de Fora. E aí depois a comitiva presidencial participou de outro evento em Juiz de Fora, da 43ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Estadual das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Depois de quase 4 anos, eu retorno a Juiz de Fora. Temos à minha esquerda aqui um testemunho do que aconteceu. E cada 100 médicos que me viram naquele estado, ou melhor, a maioria dos médicos que me viram naquele estado dizem que de cada 100 pessoas que levassem uma facada igual aquela, apenas uma tinha chance de sobreviver. Alguns acham que é sorte. Eu acho que é outra coisa. É a mão de Deus. Ou melhor, eu tenho a certeza. E todos nós passamos, temos um ponto final. Não sou pregador, sou militar. Mas acho que certas coisas só Deus explica. A minha vida está recheada dessas coisas. Sobrevivência, a decisão sozinho de vir candidato a presidente em novembro de 2014. E mais uma vez um susto em Juiz de Fora, gente. Uma mulher foi retirada da motociata realizada em Juiz de Fora nesta sexta, dia 15,
Ela contou, a motociata já ali contava com a participação do presidente Jair Bolsonaro e a mulher foi retirada após gritar o nome do petista Lula e atacar o atual presidente Jair Bolsonaro. Antes de que algo ruim acontecesse, como aconteceu, por exemplo, em 2018, a mulher foi retirada do local, até para evitar um tumulto maior. A passagem de Bolsonaro pelo município chamou atenção, não é? Porque foi a primeira desde que ele foi atacado por Adélio Bispo, também em um ambiente de rua, em Juiz de Fora, na campanha eleitoral de 2018. Segundo o jornal O Globo, a mulher foi retirada do local por apoiadores aí do presidente Jair Bolsonaro. Focado em fornecer crédito para produtores rurais de todo o Brasil, pequenos e grandes, o Plano Safra 2020 e 2021 cresceu em todas as regiões do país. O programa viabilizou quase 300 bilhões de reais em empréstimos no ciclo que foi encerrado agora em junho. O Plano Safra 2020 e 2021 aumentou cerca de 20% em comparação com a versão anterior. De acordo com o Ministério da Agricultura, a expansão passou de 40 bilhões de reais, somando todas as regiões do país. Proporcionalmente, a região norte registrou o resultado mais expressivo, próximo de 30%, mas o maior acréscimo nominal ocorreu no sul, praticamente 95 bilhões de reais, maior parte do dinheiro, 160 bilhões, que teve uso no custeio da safra. Contudo, os recursos também foram aplicados em investimentos, quase 80 bilhões, comercialização, 35 bilhões, e industrialização, 20 bilhões. Apesar de absorver a menor fatia entre os setores, a agroindústria apresentou a maior expansão, 60% praticamente. Juntos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural absorveram 1/4 do Plano Safra. O restante em diversas outras linhas. Entre elas, as duas maiores são a modernização de frotas, 6 bilhões, que financia a modernização do maquinário, e o programa ABC, 3 bilhões, para incentivar a agricultura de baixo carbono. É investimento, isso dá resultado e o resultado está sendo visto na safra brasileira. E depois de ser esquecido por quem se aproveitou do seu talento, não é? Ele que era uma das figuras destaques da Grande Família, programa exibido semanalmente pela TV Globo, afastado da TV desde 2019, ele enfrentando turbulências na vida pessoal. Marcos Oliveira, o ator Marcos Oliveira, que ficou conhecido como Beisola, ele estreou no SBT, gente, uma participação especial em Poliana Moça. O ator, conhecido pelo papel de Beisola em A Grande Família entre 2001 e 2014, vê na oportunidade uma forma de voltar à dignidade. Ele implorou por ajuda financeira para realizar uma cirurgia, gente. Mas, segundo ele, não é só isso que ele deseja. O verdadeiro sonho é que propostas de emprego pipoquem. O que eu preciso mesmo é trabalho. É o trabalho que me dá dignidade. Eu estou muito contente com a ajuda, mas estou precisando de trabalho. A minha situação está difícil e ainda tenho que operar. Depois, recuperado, eu quero voltar a trabalhar. Eu preciso trabalhar, mas nem que seja para fazer a ponta do coqueiro. E é tão bom fazer um coqueiro, vai para lá, vai para cá, brincou ele em entrevista obtida pelo portal Notícias da TV. E ele passando então por um procedimento na área de saúde, cujo plano de saúde que ele tem não cobre. Isso fez com que o ator se manifestasse nas redes sociais. E, inclusive, com uma sonda na bexiga, Marcos Oliveira fez um vídeo pedindo para que os fãs doassem dinheiro para seu tratamento. E, sensibilizada, Tata Werneck decidiu custear o procedimento que foi realizado nesta semana. Antes de entrar na sala de cirurgia, Oliveira gravou uma participação em Poliana Moça. Antes de ir para o procedimento, ele gravou uma participação para Poliana Moça do SBT. Na trama, o solitário Romeu é dono de um parque de diversões falido, o Parque Colode. Indignado com a sequência de derrotas que enfrentou, o homem se fechou atrás dos portões gigantescos de seu empreendimento, sem conversar ou socializar com ninguém. Está aí, então,
boa recuperação, faz mais uma participação especial na produção do SBT. Muito trabalho ao Beissola, parabéns ao SBT por dar a oportunidade e também a outra artista, Tatá, por ajudá-lo na cirurgia. O presidente Jair Bolsonaro chegou em Natal, Rio Grande do Norte, na manhã deste sábado, dia 16, onde participou da Marcha para Jesus. Em imagens divulgadas pelo portal Terra Brasil Notícias, o presidente desembarcando na base aérea da capital. Ele foi recebido pelos potiguares com muito carinho. E durante momentos especiais, ao longo do dia, a participação do presidente na Marcha para Jesus em Natal. Aí, acompanhando ele, várias lideranças, brasileiros, apoiadores. Bolsonaro participou de atos religiosos das igrejas católica e evangélicas. Primeiro assistiu à missa a partir das 9 horas da manhã no Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bairro de Nazaré, com celebração do arcebispo metropolitano Dom Jaime Vieira Rocha. O mundo todo vem sofrendo com as consequências do fica em casa, a economia de depois, e também de uma guerra bem distante. Mas as questões materiais a gente vence com fé, com determinação, com trabalho e com conhecimento. Ficam as questões espirituais, porque a todos nós teremos um dia do ponto final. Ninguém escapará desse dia. E nesse dia, cada um vai ter um currículo a apresentar. Esse currículo não é um pedaço de papel. É toda a nossa passagem aqui na Terra. Tudo aquilo que nós fizemos. E, em especial, aquilo que nós não fizemos. Porque nos omitimos. A omissão é outra coisa que passa pela vida. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. A todos vocês, a certeza de uma vida eterna pelo seu currículo e dias melhores aqui pela terra, de acordo com o seu conhecimento e de acordo com as suas decisões. A todos nós, certas decisões valerão para sempre, para o bem ou para o mal. Então, nesse momento, eu só peço a Deus que ilumine todos vocês, que ilumine o nosso Brasil, para que continuemos a ser uma pátria livre e próspera. Posteriormente, Bolsonaro reuniu-se com pastores na Assembleia de Deus, na Rua Manuel Miranda, a Alecrim, onde pelo menos 1.700 líderes religiosos do Rio Grande do Norte participaram. Qual o nosso futuro? Para onde estávamos indo até 2018? O que aconteceu antes de 2018? Eu cito algumas coisas para ser breve. Lá atrás, aproveitando a fala do pastor Martim, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, conhecido como PLC 122. Entre outras coisas, 3 anos de cadeia para o padre ou o pastor que se negasse a realizar qualquer tipo de casamento. Conseguiu-se, em grande parte, pelo trabalho dos parlamentares evangélicos, arquivar esse projeto. Depois se critica a bancada evangélica. São todos humanos. Na balança, o saldo é muito positivo àquela bancada. Também um decreto presidencial de 2009, conhecido como PNPH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. 180 capítulos. Um dos mais importantes para eles. Dizia da desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, ensinar para nossas crianças que pai não é o João,
e que mãe nem sempre é Maria. O que busca com isso? Atira no coração da família, que é a base da sociedade. Em uma sociedade desestruturada, o ditador se faz presente. Isso que eu falei aqui, lá no meu trabalho lá, em 2010 em especial, me ajudou a aparecer para o Brasil. Eu era um deputado parecido com os demais que estão aqui. Somos, com raras exceções, muito homogêneos. É difícil achar um espaço entre 513 deputados e 81 senadores. Alguns poucos conseguem furar essa bolha. Mas aquilo me deu um norte dentro do parlamento. Até aquele momento, conhecido como parlamentar de briga, sim. Muita briga. E entrei numa outra briga espiritual. Após o almoço, em Natal, a Marcha para Jesus, com Jesus pela Liberdade. A concentração da marcha começou às 13 horas. O presidente falou com os presentes. O bom está entre aqueles que têm Deus no coração. A nossa rápida passagem pela terra, nós necessitamos de meios materiais. Nós sabemos as dificuldades que o mundo todo vem passando. No Brasil não é diferente. Mas isso nós superamos com resiliência, com garra, com luta e com fé. Nós sabemos que existe uma batalha no Brasil. É a batalha do bem contra o mal. Nós sabemos quem defende a vida desde a sua concepção. E nós sabemos também quem quer o aborto a qualquer preço. Nós sabemos quem defende as crianças em sala de aula. E sabemos também quem defende a ideologia de gênero. Nós sabemos quem é contra a legalização das drogas e quem é a favor também. E nós sabemos quem está de verdade ao lado do povo, sempre falando a verdade acima de tudo. É muito fácil se acostumar com discursos fáceis, com linguagem romântica, mas com mentira. A verdade dói, mas ela liberta. E também o que liberta é o ensinamento. Temos uma passagem que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje nós sabemos que o povo entende o que é poder executivo, o que é poder legislativo e entende também o que é Supremo Tribunal Federal. O bem sempre vencerá. E após Natal, Bolsonaro voltou à base aérea de Parnamirim, de onde voou para Fortaleza, Ceará, para participar também da Marcha para Jesus, outro evento religioso organizado pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará, no aterro da praia de Iracema. Bolsonaro desembarcou no antigo aeroporto de Fortaleza. A cidade viveu até uma motociata, então, com apoiadores que percorreram trechos de ruas e avenidas até o local do evento. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje, mais uma vez, a participação de Maria Gonçalves e Clemir Sattler, inscritos membros do nosso canal, né? Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção. Não esqueça também da primeira edição do Jornal Foco do Brasil após o almoço, nesta segunda-feira, com Leonardo Miller. E que Deus abençoe a você e a sua família.